Graça e paz, meus amados irmãos do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração do dia de hoje. E depois da oração nós teremos uma palavra orando pelas nações nesse 7 de setembro de 2021. Nós vamos falar um pouquinho do Brasil, vamos falar um pouquinho de orar, o nosso dever de orar pelas nações, 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Oremos ao Senhor nosso Deus no dia de hoje. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, o Senhor é santo, maravilhoso e glorioso. O Senhor é um Deus digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de ser reverenciado, de ser adorado, de ser magnificado. E mais uma vez nos reunimos na Tua presença para lhe render o louvor que lhe é devido, a adoração que lhe é devida, meu Pai. Pois a Tua palavra nos diz para nós buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, para nós invocarmos o Seu nome enquanto o Senhor está perto. E nós estamos vivendo, Senhor, assim na terra, dias terríveis, dias cruéis, dias tenebrosos, porque o amor tem realmente se esfriado, tem aumentado sim a frieza, a falta de amor, e a iniquidade ela se multiplica na face da terra. Assim como nos dias de Noé, como em Sodoma e Gomorra, como nos tempos da Torre de Babel, o homem mais uma vez nessa reta final, ele se rebelia contra o seu Deus, contra o Criador, o grande arquiteto do universo. E as consequências disto é que o Senhor vai trazer as taças da sua ira, está lá em Apocalipse. O homem não entende que tudo que ele faz, um dia ele vai colher. E nós estamos vivendo, Senhor, esses dias do fim, dias de angústias, de amargura, dias cruéis. E a palavra nos ensina a nós buscarmos o Senhor enquanto podemos lhe achar, invocar o teu nome. Lá no livro de Crônicas, o Senhor está falando com a nação de Israel, mas eu também posso tirar este ensinamento para a minha pessoa. Se este povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se consertar e invocar o meu nome, então eu virei e sararei a sua terra. Ó Deus de bondade, ó Deus de amor, ó Deus da verdade, ó Deus do perdão. É verdade, Jesus querido, que se faz necessário o homem e a mulher de Deus buscar a verdade da Tua palavra, buscar a Tua presença santa, porque estamos vivendo dias do fim, estamos vivendo sim dias finais, e talvez poucos estejam entendendo que Sua palavra está se cumprindo de uma forma rápida, total, e muito pouco tempo nos resta para a vinda do Filho do Homem, para a vinda do Rei Jesus, para a vinda daquele que vem arrebatar a igreja. Desperta os que dormem, meu Deus, desperta os que estão desiludidos, oscilando em dois pensamentos. Meu Pai, olha para o nosso Brasil. Hoje é 7 de setembro e olha a situação que vivemos politicamente, economicamente. Senhor, que o Teu braço esteja estendido sobre esta nação, principalmente para defender os necessitados, os mais pobres, aqueles que talvez, meu Deus, não tenham uma casa digna, um banheiro digno, uma cama digna, uma alimentação digna. Pai Santo, Pai, quantos que se enriquecem ilicitamente, tirando do necessitado. Senhor Deus, quantas arbitrariedades praticadas por homens que deveriam praticar justiça,
que deveriam trabalhar em prol aos necessitados. Eu sei que tudo está no teu controle, mas olha para nossa nação, tanto a região nordeste, como a região norte, como a região centro-oeste, o sul do país, o sudeste do país, todos os 26 estados e o Distrito Federal. Senhor, que sejam abençoados, que o Senhor ilumine a mente dos nossos governantes. Ilumine a mente de todos os governadores de estados, que eles possam olhar para o pobre, o necessitado, o faminto, o morador de rua, os que moram em bairros pobres, nas comunidades pobres, onde não há saneamento básico, luz elétrica, energia, nas mínimas condições humanas para um ser humano viver. Quantos estão padecendo fome neste país, passando por privação de pães, de alimentos, de vestimentos, meu Senhor. Oh Deus poderoso, talvez eu não tenha dimensão da miséria que assola boa parte do Nordeste, boa parte da região norte do país. Mas há, meu Deus, comunidades na região sul, sudeste, centro-oeste de miséria total, como o Vale do Jequitinhonha. As comunidades que nós chamávamos antigamente de favelas no Rio, em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, enfim, em todos os estados brasileiros. Pai, são vidas, são seres humanos que foram criados à tua imagem e semelhança. Ajuda o presidente dessa nação, independentemente do posicionamento político dele. Se é direita, se é esquerda, se é centro, centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita, nós não queremos saber. Ilumina a mente deles, dos seus ministros, toca nos corações dos deputados, dos senadores da República. Que eles respeitem a democracia, que eles respeitem a Constituição, que eles respeitem o direito de ir e vir, meu Deus, o direito de culto, o direito da família, o direito do adolescente, do idoso. Quantos morrem por negligência, por falta de dinheiro à saúde pública, à educação pública. Meu Deus, olha para esta nação. Eu sei que o Senhor pode mover as mãos, pois o homem não fica no poder se o Senhor não permitir. Tantos os senadores da República, os deputados federais, o presidente da República e seus ministros, os ministros que não são eleitos pelo povo, são indicados por governantes, os que compõem a Suprema Corte deste país, no Tribunal de Justiça. Senhor, que esses homens possam parar, olhar, refletir, amar o próximo, amar o pobre, o necessitado, Senhor. Toca nesses corações petrificados. Santíssimo, levanta uma geração de adoradores no Brasil, uma geração verdadeiramente de homens de Deus que amem a pátria, que lutem pela pátria, que lutem pelas almas. Levanta uma geração que amem, meu Deus, missões. E aqui nesta oração faço sim uma crítica aos líderes religiosos, aos presidentes de denominações que enriquecem, que criam, Senhor, que, sabe, eles obtêm muitas empresas ao lucro do pobre cristão. Pessoas que moram em mansões, em apartamentos luxuosos, têm carros importados, viajam em primeira classe, mas tudo isso devido aos dízimos, às ofertas dos mais pobres. Tem um site, Pai, que nós consultamos na internet, onde mostram as empresas desses pastores, desses ministros. Oh Santíssimo, faz uma limpeza no seio da tua igreja, trabalha no meio das denominações.
mas é em todas, Pai. Jesus, para que haja realmente uma visão missionária, uma visão social, para não somente falarmos de Jesus, mas levarmos alimento às comunidades pobres, aos moradores de rua, irmos nos hospitais, termos acesso aos manicômios, aos presídios. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Tem um mandamento, tem uma ordem imperativa do Senhor: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. É a tua palavra que nos diz, é a tua palavra que nos informa. Meu Deus e Pai, bondoso Deus, traga-nos a fé de outrora, a convicção de outrora. Enxuga, Jesus, a lágrima desta mulher, a lágrima deste homem, a lágrima desta criança, deste adolescente. Socorre esta casa que falta o pão, que falta o alimento. Senhor, socorre esta casa que tem um enfermo. Eu repreendo em teu nome esse espírito de depressão, de loucura, de possessão, de opressão, de fobia, que domina esta alma, esta vida que é preciosa para ti. Meu bondoso Deus, às vezes não sabemos nem como te pedir, não sabemos nem como te clamar, mas a tua palavra nos ensina buscarmos o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocarmos o teu nome enquanto estás perto. É a tua palavra que diz, é a tua palavra que nos mostra. Fala conosco, Santíssimo. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Enxuga as lágrimas, levanta esta geração de pregadores mesmo, pregadores da última hora, ceifeiros da última hora, porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Meu Deus, eu te apresento o Afeganistão. Quantos cristãos, missionários estão sendo mortos naquele país? Oh Senhor, coloque tuas mãos sobre as nações. Quando nós estudamos o Apocalipse, vemos os sinais, os juízos dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças da ira de Deus. Nós entendemos, o homem é perverso, é maligno, é cruel, não deixa Deus agir. E o Senhor irá derramar as taças da sua ira. Meu Deus, nos converte ao verdadeiro evangelho. Meu Pai, quem sabe nesse instante tem alguém chorando, orando comigo e chorando agora. Enxuga as lágrimas desta mulher, ou deste homem, ou desta criança, desta pessoa que está buscando. Socorre ele agora na sua necessidade. Levanta a tua igreja, Pai, desperta o teu povo, Jesus. Desperta, faz algo para que nós acordemos desse sono espiritual que abate a tua igreja, desta inércia que abate a tua igreja. Eu quero te louvar, te engrandecer, te enaltecer, Senhor, com todo o meu coração. Pai bondoso e santo, eu te apresento todos os inscritos deste canal, os que hão de se inscrever, até aqueles que se desinscreveram eu também apresento, os que dão os likes, os que comentam, os que dão dislike, todos, meu Deus, eu te apresento para que o Senhor os guarde. Guarde o presidente da nação, Senhor, dá direção para esse homem governar, não deixe Satanás atrapalhar o governo deste presidente da república. Que tudo
aquilo que for contrário ao povo de Deus, contrário à nação, contrário aos mais pobres, que o Senhor não permita acontecer. É o que nós te pedimos nesse 7 de setembro, o dia que é comemorado no Brasil a independência desta nação. Amados irmãos e ouvintes, vamos à palavra de Deus no dia de hoje. Mas antes de eu ir para a palavra, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse os sininhos para receber todas as nossas postagens e que deixasse o seu like. Deixe o seu like, dê like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Você que não é inscrito, está acessando pela primeira vez, ajuda-nos, se inscreva nesse canal, divulgue este canal para mais pessoas, para todos os dias orarmos juntos e termos uma palavra também de fé juntos. Vamos à palavra, meus amados, que tem como tema, orando pela nossa nação. Quando nós falamos de orar por uma nação, não podemos nos esquecer das palavras do apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 1 ao verso 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom, aceitável diante de Deus, o nosso Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e verso 3. O livro de Crônicas também nos diz, o Senhor falando com a nação de Israel: se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, voltar, então eu virei e sararei a sua terra. A mesma coisa eu creio que para a igreja, quando a igreja se volta para Cristo, para o seu Salvador, para o seu Senhor, é evidente que se a igreja no Brasil fizer desta forma, sair deste culto, esses cultos carnais, esses cultos que são verdadeiras heresias, se a igreja deixar essas práticas de heresias, esses homens que são os líderes deixarem a ganância por dinheiro e olharem para o que é realmente o Evangelho de Cristo, então o Brasil vai se tornar melhor, porque uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja missionária, uma igreja que santifica, evidentemente que este país também será abençoado. E intriga-me Paulo dizer: isto é bom e aceitável diante de Deus. Precisamos ter a consciência, irmãos, de que a oração, amados irmãos internautas, não é um mero ritual que nós praticamos. Preste atenção, a oração não é uma reza, não é vãs repetições, até porque nós somos ensinados que assim precisa ser feito, certo? Então nós acreditamos que a oração é uma das formas de aproximar o homem para com Deus, e também nós cremos que Ele, o nosso Deus, deseja que os seus filhos orem para que seja executado a vontade de Deus e não a nossa. Então a oração faz com que Deus se mova a favor de uma nação de forma imensurável. Se os cristãos aqui do Brasil levantar suas mãos para realmente orar por salvação de almas, orar pelos governantes da nação, aqueles que estão no poder, é evidente, irmãos, que Deus vai interagir, que Deus vai intervir. Deus vai brecar um corrupto de ser eleito. Deus vai brecar aquele que tem perversidade na alma de ser um governante. Deus vai agir.
Então, por que é que nós oramos? Você pode estar perguntando, então, pastor Freire, por que é que nós oramos? Nós oramos, observe Gênesis capítulo 1, verso 26. E lemos sobre o domínio dado ao homem sobre a criação. E em Salmos 115, 16, lemos assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu a ele, aos filhos dos homens. Veja como essas escrituras se unem, transmitindo a mesma verdade. O Senhor deu ao homem o domínio sobre a terra. E claro que a intenção do nosso Deus foi compartilhar poder, agir por meio dos seres humanos criados à sua imagem e semelhança, meus irmãos. Pense nisso. A forma de governo de Deus se dá com o compartilhamento, o compartilhamento de poder. Então, recentemente, nós tivemos alguns privilégios de ler algumas páginas do livro, entendendo o poder e o propósito da oração. E você aprende, estudando a palavra, que orar é permitir que Deus atue na esfera que Ele deu autoridade aos homens de atuarem. E tem muito crente, irmãos, que na verdade não entende, não compreende que o Senhor Deus, Ele quer fazer maravilhas, certo? Então, o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, ou seja, Ele deu ao homem a autoridade sobre a terra para intervir nela. Ele conta com que os homens lhe dê a abertura para atuar com seu poder transformador, e aí entra a oração. Orarmos pelas autoridades, orarmos pelo presidente, orarmos pelo poder legislativo, executivo, judiciário. E como o apóstolo Paulo nos incentivou, oramos para vivermos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Além disso, oramos porque queremos que o céu se una à terra na nossa oração, na nossa nação, que é o Brasil. Queremos que as realidades de Deus invadam cada área deste país. Queremos que as realidades do reino se manifestem na política, na educação, no poder jurídico, na saúde, enfim. E nós oramos porque queremos que a vontade de Deus seja manifesta diariamente no nosso Brasil e não as vontades de Satanás. Vale mencionar que para isso acontecer eficazmente, nós precisamos nos conscientizar, meus irmãos, que a oração precisa ser acompanhada com o nosso testemunho diário. Porque um crente que está em adultério, em prostituição, em rebelião, em idolatria, esta oração Deus não ouve. Oramos para que o reino venha, mas também somos agentes desse reino, e a nossa vida precisa ser um exemplo vivo das realidades desse reino. Porque o que tem de cristão dando mau testemunho, o que tem de cristão dando escândalo, é pastor casando de novo, obreiro se divorciando, é irmã caindo em adultério, em prostituição, é crente praticando adivinhação, é crente praticando idolatria, espiritismo branco, crente andando como mundano, se comportando como mundano, um palavreado chulo, palavreado de baixo calão, caráter pífio, crente caloteiro, crente mentiroso, crente que passa os outros para trás. Então esse não dá testemunho do reino, envergonha o reino de Deus. E nos últimos dias, o que nós temos assistido o povo brasileiro? Saindo às ruas e pressionando as autoridades para que haja mudança. A profecia que um pastor pronunciou lá na frente do Congresso de Louvor de Adoração de Diante do Trono em Belo Horizonte, foi relembrado e espalhou-se pelas redes sociais. A igreja reconhece o mover do Espírito impulsionando a história.
O amor pelo Brasil está sendo renovado nos corações dos brasileiros que cantam agora o hino nacional, não é? Que cantam o hino nacional, não tem vergonha disso. Esse amor, né? Vestem verde e amarelo, carregam a bandeira como um sentido que vai muito além do futebol. E o pessoal só veste verde e amarelo quando é Copa do Mundo, não é verdade? Mas como um protesto por dias melhores na pátria amada, nós estamos vivendo dias históricos. Anos de clamores em favor da nação já provocam mudanças e livramentos. Mas ainda há muito a ser transformado no nosso país, principalmente a igreja brasileira. Ela carrega a responsabilidade. Temos a chave da autoridade que move os céus e a terra, que é a oração, meus irmãos. A promessa de Deus para a cura das nações pertencem a nós e exigem nosso posicionamento. Nós estamos experimentando o fortalecer no comprometimento em oração pelo país. Um país democrático, livre, com direito de ir e vir, com pluralismo de pensamentos, com pluralismo de ideias, mas respeitando esse pluralismo. Os intercessores sentem as dores de parto. Quem são os intercessores? Os que oram. Se intensificar, nós cremos que estamos no limiar de um novo tempo, a hora de dar a luz a um Brasil transformado. Como Charles Finney disse certa vez: quando me ajoelho para orar, oro como se tudo dependesse de Deus, mas quando me levanto da oração, ajo como se tudo dependesse de mim. Então, diante de nós, a igreja brasileira se levantar e ser a luz para o Brasil transformado. Vamos orar para que o reino se manifeste em nossa nação, para que a vontade de Deus, assim na terra como no céu, venha, se cumpra no nosso meio. Mas também vamos ser eficientes como embaixadores desse reino, sendo testemunhos vivos da realidade desse reino glorioso, mas crentes com caráter. Chega de dar escândalo, chega de envergonhar o nome de Jesus com adultério, com roubalheira, com corrupção na igreja, famílias que comandam denominações ficando bilionárias, comprando empresas, shoppings. Isso é uma vergonha para o evangelho no Brasil. E nós não devemos ser coniventes com isso. Tem um site na internet que você pesquisa o enriquecimento dos líderes religiosos. É isso que faz o evangelho estar do jeito que está, irmãos. O evangelho não é para enriquecimento de ninguém, é para ganharmos almas, é para levarmos Jesus a todos os povos. Certo, queridos? Oremos pelo nosso país e também pela nossa liderança espiritual, porque tem líderes que partiram para o Senhor, mas que depois de sua partida, as igrejas estão mudando da água para o vinho, mas não para melhor, é para pior mesmo. Deixando os grandes mastros da fé, removendo os pilares da oração, da santificação, da palavra, com o evangelho que copia o mundo. Nós não podemos ser influenciados pela cultura do mundo, nós temos que influenciar, irmãos. Que o Senhor Deus possa abrir os nossos olhos. Sinais estão aí. Nós precisamos orar pelo nosso país, orar pelas congregações, orar pelos os que dizem líderes, os pastores, presbíteros, aqueles que estão em eminência, para que o Senhor faça uma obra gloriosa e poderosa em nosso meio. Que o Senhor Deus te abençoe grandiosamente no dia de hoje. Ore pela nossa nação, ore por todos, em nome de Jesus. Graça e paz.